No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, hoje 6 de julho, você confere obras públicas. Tanto o túnel de acesso ao bairro São João, quanto pavimentação de parte da estrada do Burati estão mais caras e atrasadas. Câmara de Vereadores aprova projeto que prevê repasse de recursos para a construção da sede própria para a Força Tática da Brigada Militar. Polícia Rodoviária Federal já recebe donativos para a campanha Estrada Solidária. Prepare o bolso. Gasolina, gás de cozinha e óleo diesel já estão mais caros nas refinarias. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. As obras do túnel de acesso ao bairro São João, na região norte de Bento Gonçalves, estão sempre em evidência, ora pela aprovação de novos aditivos contratuais, ora pela lentidão denunciada pelos moradores que reclamam da pouca quantidade de profissionais executando a estrutura. Desta vez, o novo capítulo se refere ao prazo de conclusão. As duas empresas contratadas solicitaram à Prefeitura uma prorrogação de 160 dias no período de construção, a contar desta quarta-feira, dia 7. A nova data de entrega do túnel agora é 14 de dezembro de 2021. Um dos motivos para o pedido foi a falta de matéria-prima, especialmente o aço, que foi um dos fatores responsáveis pela desaceleração do ritmo da obra. A obra do túnel também passou por aditivos em seu custo. O valor inicial, que era de 9 milhões e meio de reais, já está em 11 milhões e 300 mil reais. Ainda não será agora que a comunidade do Burati verá concluída a pavimentação de pouco mais de 1 quilômetro da estrada que passa pela localidade. A empresa responsável pelos trabalhos, a RGS Engenharia, ainda não entregou a obra ao município e o prazo do contrato já se esgotou. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPURB, a companhia já está sendo multada a cada dia de atraso. Os valores serão descontados de pagamento que a empreiteira ainda tem a receber do poder público. Diante do descontentamento gerado com a obra, o diretor do IPURB, Heitor Tártaro, reconheceu na Câmara de Vereadores que houve falhas no projeto, principalmente por não prever a necessidade de aumento da capacidade da tubulação da rede pluvial, que era de 60 centímetros e precisou ser substituída por canos de 120 centímetros. Em virtude disso e da implantação de um muro de contenção, além do atraso, também houve o aditivo de 217 mil no custo da obra. O contrato com a RGS Engenharia foi assinado no dia 3 de novembro de 2020, com duração de 5 meses. O início do trabalho foi no dia 11 daquele mesmo mês. Nesse meio período, ao menos 5 notificações foram emitidas pela administração municipal. Uma nova prorrogação foi pedida na semana passada, mas não foi concedida e, por isso, haverá multa diária à empresa até a entrega da obra. A 6ª Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal já está recebendo donativos de alimentos não perecíveis dentro da campanha de nível nacional Estrada Solidária. A ação teve início no dia 30 de junho, acontecendo em todo o país e tendo as unidades da Polícia Rodoviária Federal como pontos de arrecadação. Assim, condutores que passarem pela BR-470 aqui em Bento podem entregar alimentos não perecíveis, como feijão, arroz, massa, farinha e óleo de soja. Olá pessoal, Policial Rodoviário Federal Leandro Portes e venho aqui para informar que na data de hoje, 30 de junho, a Polícia Rodoviária Federal inicia uma campanha a nível nacional denominada Estrada Solidária.
A campanha tem como objetivo a arrecadação de alimentos não perecíveis. Esses alimentos, ao final, serão entregues às entidades beneficentes que darão destino àquelas famílias mais necessitadas. Juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Contamos com a sua colaboração. A entrega pode ser feita em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal do país. Todos os itens doados serão repassados a instituições sociais cadastradas junto à Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Bento, os donativos irão beneficiar a Associação Anjos Unidos. Esta é a segunda ação realizada pela 6ª Delegacia, sendo que recentemente agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a doação de roupas, calçados e cobertores que foram arrecadadas durante a campanha do agasalho. O governo anunciou na segunda-feira a prorrogação por mais 3 meses do auxílio emergencial. A ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia da Covid-19 foi prorrogada até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 e R$ 375, com igual alcance em termos de público. O benefício contempla cerca de 39 milhões de brasileiros e a última parcela estava prevista para este mês. No começo de junho, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, rechaçou a prorrogação do auxílio emergencial. Porém, em meio à perda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e com falta de um projeto claro para o novo programa social, o governo decidiu então estender mais uma vez as parcelas do auxílio. A prorrogação do benefício foi feita por meio de uma medida provisória e o governo pediu ao Congresso a abertura de um crédito extraordinário de 12 bilhões de reais. O valor vai reforçar os cerca de 7 bilhões que ainda estão disponíveis dentro dos 44 bilhões já destinados ao programa e que não foram usados, porque o número de famílias na nova rodada ficou abaixo do inicialmente projetado. A segunda edição da campanha de recolhimento de vidros, realizada sábado em Farroupilha, coletou cerca de 5 toneladas de resíduos. A ação, promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente Natural e também com a cooperativa Acaresul, será realizada de maneira fixa, sempre no primeiro sábado de cada mês. Durante a ação, podem ser entregues todo tipo de vidro, inclusive quebrados, com exceção de lâmpadas, que precisam de destinação específica em todos os municípios. Após os resíduos, são enviados para reciclagem para receber o encaminhamento correto. A coleta será promovida sempre no estacionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão, o SEAC, das 8 da manhã às 11h30 da manhã, no formato drive-thru, para respeitar os protocolos de saúde durante a pandemia. As próximas edições estão previstas para os dias 7 de agosto, 4 de setembro, 2 de outubro, 6 de novembro e 4 de dezembro. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni.
O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A terça-feira foi um dia praticamente igual à segunda, e o mesmo quadro tende a se repetir na quarta-feira. As primeiras horas da manhã vão continuar frias, com neblina em diversas regiões e o sol aparecendo entre nuvens com temperaturas mais amenas. Nesta quarta-feira, o ar seco ainda vai continuar predominando e impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte da região sul do país. Mas a infiltração marítima ainda pode provocar chuva fraca no litoral do Paraná. Entre a região de Curitiba e a Grande Florianópolis, o dia começa com muita nebulosidade, mas não chove. O amanhecer ainda pode ser com geada nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. Em Porto Alegre e nas demais áreas da região sul, o tempo continua firme e sem chance para chuva. Na capital gaúcha, mínima de 11 e máxima de 21 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 8, com máxima prevista de 17 graus. Nos próximos dias, a capital Porto Alegre vai seguir com tempo firme e temperaturas em elevação gradativa, mas no sábado, os termômetros voltam a despencar e a máxima não deve passar dos 16 graus na região. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a permanência do mesmo quadro, ou seja, o sol entre nuvens e neblina logo nas primeiras horas da manhã. As temperaturas na capital do vinho devem variar nesta quarta-feira entre a mínima de 7 e a máxima chegando aos 20 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere com a gente o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Na última sexta-feira, o portal de notícias NB fez uma reportagem junto ao cemitério público municipal, aqui junto ao centro, onde fez vídeo e entrevistou uma senhora em que relatava ela e as imagens mostravam o vazamento de água através das carneiras. Lá se encontrava naquele momento água que havia corrido pelas carneiras e que estava depositada essa água no piso por uma longa extensão. Água esta que exalava um cheiro muito fédido. Inclusive sua coloração parecia ser de cor de sangue em muitos pontos. Segundo essa senhora que foi entrevistada e que fez a denúncia para a reportagem ser buscada, o problema se arrasta há muitos anos. Mesurou ela em no mínimo
3 anos. Tivemos notícias depois dessa reportagem, através de outras fontes, que o problema ali naquele ponto vem de mais tempo. Inclusive que algumas pessoas do poder público teriam detectado o problema, que não é simples e era gravíssimo, com a possibilidade, inclusive, e aqui está o gravíssimo, de ali estar com a água passando pelas carneiras, pelos corpos, estar ali se acumulando o que é conhecido como necrochorume, que são os detritos e que são o acúmulo das bactérias, o acúmulo daqueles agentes perniciosos para a saúde humana e que se infiltram na terra e infiltram na água, são extremamente perigosos para a saúde pública. Ontem, na segunda-feira, a prefeitura se agilizou para explicar que tinha passado lá no final de semana e constatado que não tem problema nenhum. Houve um pequeno vazamento com as últimas chuvas e que não pode ter ali necrochorume ou restos humanos em decomposição naquela água, porque ali os últimos corpos teriam sido colocados há 2 ou 3 décadas. Enquanto isto, a senhora que chamou a reportagem disse que tinha ali um ente querido enterrado há 8, 9 meses. Como você vê, as coisas de novo não fecham e o assunto é muito preocupante. Aparentemente, a prefeitura está lidando com este assunto, que não é de hoje, do jeito que já tratava antes, com displicência, achando que a explicação por si mesma resolve o problema. Aqui nós temos problemas gravíssimos, que vão no mínimo desde o desrespeito, deixando a água passar pelos túmulos, pelo vazamento e, portanto, no mínimo o vazamento deveria ser contido, até a situação mais grave, que é simplesmente dizer que nada há. E vamos ser sinceros, vamos ser lógicos. Dificilmente a prefeitura teve tempo em 48 horas de colher amostras do vazamento e com exames laboratoriais dizer se ali tinha necrochorume ou não. Enfim, é mais um assunto grave. É mais o caminho, aparentemente, de um desleixo público-administrativo que se está presenciando. Vamos ver quais são os próximos capítulos deste lamentável e circunstancialmente e pontualmente complicado problema junto ao cemitério público municipal. Pelo menos por enquanto não se tem a análise do que está passando por ali, que pelo menos o poder público resolva o problema dos vazamentos e faça com que haja ali dignidade e respeito, não apenas com os mortos, mas com as pessoas que vão ali visitar e rezar por seus entes queridos. Pensem nisso e fiquem com Deus. O preço do litro da gasolina foi reajustado de R$ 2,53 para R$ 2,69 e do óleo diesel de R$ 2,71 para R$ 2,81, segundo a Petrobras. Com isso, os dois combustíveis ficaram 6% e 3,7% respectivamente mais caros a partir desta terça-feira. Foi o 8º aumento da gasolina neste ano, acumulando uma alta de 46%. A estatal anunciou ainda o reajuste de 6% no gás de cozinha. Essas foram as primeiras altas na gestão do general Joaquim Lima e Silva, que assumiu o cargo há quase 3 meses. Os reajustes refletem a alta do petróleo no mercado internacional. Na segunda-feira, o barril do commodity foi negociado em Londres a quase $76.
Os contratos no mercado futuro aceleraram após notícias de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, adiaram pela segunda vez a sua reunião ministerial. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves o repasse de R$ 126 mil para a construção de uma estrutura que irá abrigar os policiais da Força Tática do 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, o 3º BPAT. O projeto foi liderado pelo presidente da Câmara, Rafael Pascoaloto, garantindo um espaço digno para acomodar os policiais e os armamentos e equipamentos utilizados por eles diariamente. A Força Tática, o antigo POI, ela realiza um trabalho excelente em nosso município de repreensão ao crime, de fiscalização, enfim, algo realmente eficiente. Eu costumo dizer que é a última trincheira do nosso município. Trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga, enfim, sempre procurando dar guarida a quase 400 mil cidadãos. São 25 municípios que eles protegem. É um grupo especializado e que necessita, portanto, de uma sede especializada, de um QG, um local onde eles possam tomar banho, se alimentar, se trocar, guardar o seu armamento. E o local onde eles estão atualmente, ali na Coab, ele realmente está pequeno. Desde o ano passado fizemos reuniões lá, visitas. E o objetivo desse convênio da Prefeitura com o Concepro foi justamente nesse sentido, de possibilitar a construção, o início, na verdade, do vigamento, da fundação, dos pilares para a construção desta nova sede. Com a aprovação do projeto nesta segunda-feira, nós ratificamos o compromisso justamente nessa área da segurança pública. Eu costumo dizer que para o cidadão é indiferente qual ente federado que tem a responsabilidade da segurança. Para o cidadão não interessa se é dever do Estado, da União ou do município. Ela efetivamente quer a segurança. Segundo o presidente do Concepro, Adriano Marcelo De Bacco, o custo da obra é de R$ 215 mil, sendo que 50 mil serão repassados pelo Concepro e mais 126 mil serão repassados pela Prefeitura de Bento Gonçalves. O restante do valor será buscado junto à comunidade, enquanto a Prefeitura vai realizar os serviços de escavação do terreno. De Bacco revela que ainda são necessários cerca de R$ 150 mil para a montagem de divisórias, mobiliário e parte elétrica. É com imenso prazer que comunico que nesta segunda-feira estivemos presentes na Câmara de Vereadores, juntamente com a Força Tática, para acompanharmos a votação e a aprovação da matéria de liberação de R$ 126 mil para o Concepro, para a Força Tática. É com muito orgulho que quero parabenizar a todos os vereadores, ao presidente da Câmara, Rafael Pascoaloto, ao Poder Executivo do prefeito Diogo Siqueira, a todos os envolvidos nesse importante projeto da liberação, que é um passo inicial dos R$ 126 mil que será dado para a construção da Força Tática no 3º BPAT. Sabemos que a Força Tática atende a 25 municípios e a mais de 400 mil pessoas. Então é de suma importância esse batalhão ter o seu espaço, ter o seu alojamento, ter o seu escritório. E ali vai ser construído, edificado um espaço de 10 por 15, que terá suas divisórias, terá toda a sua estrutura, terá o depósito. Então, faço votos que toda a comunidade e a Prefeitura também nos ajude também nas escavações e na construção desse importante alojamento, que hoje ela não tem condições, ela não tem estrutura para se manter numa condição habitável. Então, nesse sentido, a comunidade nos ajudou. O Concepro hoje vai aportar o valor inicial de R$ 50 mil, os R$ 126 mil a Prefeitura está doando
neste ato, e agora nós temos mais R$39 mil de complementação para fechar os R$215 mil da estrutura. Importante ressaltar também que esse valor não é o seu valor total. Provavelmente precisaremos mais de uns R$150 mil para fazer a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de encanamentos, a parte de pintura, a finalização. Então isso é mais uma ação que nós do Concepro iremos buscar e iremos apoiar as forças de segurança. Como a Força Tática atende 25 municípios da região, o Concepro deve buscar um aporte de recursos nessas cidades para a conclusão da obra, que deve iniciar já no mês de outubro. A Força Tática do 3º BPAT tem a área de responsabilidade territorial que abrange 25 municípios e mais de 350 mil habitantes. Esse pelotão atende às ações e planejamento do comando da Brigada Militar no que tange à especialização das atividades de policiamento ostensivo e de prevenção da ordem, como forma de melhor se inserir nas comunidades, atendendo de forma direta os anseios sociais. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 30 pacientes internados com a Covid-19, 6 a menos em relação à segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 19 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 23 respiradores, 2 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 33 pacientes seguem internados, 4 a menos na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas diariamente com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Bento realiza a vacinação das faixas etárias dos 40 e 41 anos ou mais. O drive-thru será realizado das 8 da manhã ao meio-dia na Fundapark, onde, além da vacina, as pessoas podem contribuir com a doação de agasalhos e de alimentos não perecíveis a serem repassados às famílias carentes do município. É necessário apresentar o documento com foto, o cartão do SUS e o cadastro preenchido, que está disponível no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. Acompanhada da mãe, uma jovem de 15 anos foi até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Bento Gonçalves na segunda-feira para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-namorado, um jovem de 18 anos que a teria agredido dias atrás. Conforme o relato, os dois tiveram um relacionamento por cerca de 2 meses e, depois do término, o rapaz passou a perturbar a adolescente, inclusive por mensagens. Nos dias 26 e 27 de junho, conforme a denúncia, ele desferiu socos, chutes, tapas no rosto e puxões de cabelo, além de uma série de ofensas e ameaças. Ainda segundo o registro, o agressor, que consome bebidas alcoólicas e anda com pessoas que ingerem drogas, já teria dito que a sua família tem armas de fogo. Com o temor de que as ameaças de novos ataques se concretizem, mãe e filha solicitaram medidas protetivas. O acusado foi preso pela polícia. E no esporte, a categoria sub-20 do esportivo segue viva na disputa pelo título da primeira Copa Água da Pedra, que reúne equipes da região metropolitana e também da Serra Gaúcha. Em confronto marcado por pura emoção, do início ao fim, o time do técnico Márcio Weber superou o Juventude pelo placar de 2-1 no último domingo, no centro de treinamento do Juventude, em Caxias do Sul, e carimbou seu passaporte à semifinal da competição.
Na semifinal, o Alviazul vai encarar a equipe do Rei Sol de Porto Alegre, que derrotou o Caxias, equipe de melhor campanha na primeira fase, nos pênaltis. Na outra semifinal, o Sport Clube Jaú vai enfrentar o vencedor do confronto entre Cruzeiro e AC Sul Brasil. Os confrontos valendo a vaga à decisão estão previstos para ocorrer no dia 17, no campo do Sesc, em Porto Alegre. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, hoje, dia 6 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir com a gente a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!